Ontem, no dia 9 de agosto, saiu o resultado da inflação para o mês de julho no Brasil, indicando uma queda de 0,68%, uma deflação que acabou sendo a maior desde o início da série histórica em 1980. E além disso, também saiu a ata do Copom, indicando que os juros no Brasil podem parar de subir. E muita gente já está projetando uma Selic terminal em 13,75%. E por conta disso, o que a gente vê nos títulos públicos do Tesouro Direto é a seguinte figura: taxas mais baixas em comparação aos últimos vídeos que eu fiz de renda fixa. Então vamos entender aqui o que está acontecendo e, inclusive, como eu fui beneficiado por esse movimento de queda dos juros na marcação a mercado dos títulos públicos. E para vocês que me acompanham por aqui, eu vou lembrar novamente que no dia 16 de agosto, terça-feira da semana que vem, às 5 da manhã, eu abrirei as inscrições para a 18ª turma do meu curso de Educação Financeira, Viver de Renda, um curso muito completo, que pega desde o começo a parte de mentalidade, poupança, orçamento, gastos, crédito, funcionamento do dinheiro, passando pela renda fixa, renda variável aqui no Brasil, no mercado americano, com módulo de empreendedorismo, inclusive pensando no processo de sucessão patrimonial. Tudo isso ao longo de 12 semanas com suporte que responde 100% das dúvidas dos alunos. Coloca uma meta financeira para a equipe de suporte. Se eles fizerem isso em até 24 horas, eles ganham mais e nunca falharam desde que essa meta foi definida. Para quem quiser mais informações, porque também há bônus para quem se inscrever antes, é um evento presencial exclusivo aqui na sede do Grupo Primo, está tudo no link aqui na descrição do vídeo. Agora entrando no assunto do vídeo propriamente dito. Ontem nós tivemos aqui no Brasil a chamada super terça, por conta da divulgação de dados importantes, tanto na parte de inflação quanto também relativos à ata do Copom, que traz mais detalhes após a reunião do Copom do que o pessoal do Banco Central espera para o restante do ano. E começando primeiro pela inflação. Conforme o esperado, eu já falei isso inclusive em vídeos passados aqui no canal, nós tivemos uma deflação, a maior da série histórica desde o início de 1980. Foi uma deflação de 0,68% e com isso o IPCA acumulado em 12 meses, que estava anteriormente em 11,89, recuou para 10,07. Essa deflação foi puxada por conta dos combustíveis, o preço da gasolina na média caiu 15,48%, do etanol 11,38% e também tivemos uma redução no preço da energia elétrica residencial, caindo 5,78% também por conta de uma redução de ICMS sobre esses serviços. É lógico que isso é temporário, como foi anunciado no programa do governo, só vai durar esse ano e em 2023 vai ser repassado novamente para os preços. Por conta disso, se a gente for consultar o último Boletim Focus, vou colocar um trecho em destaque aqui na tela, o que a gente vê é a expectativa de inflação caindo neste ano, agora definida em 7,11%, com uma queda há 6 semanas consecutivas já, porque há 4 semanas era 7,67, depois 7,15, agora 7,11. Mas para 2023, a gente já vê um aumento de 18 semanas consecutivas na expectativa da inflação. Há 4 semanas estava em 5,09, há uma semana em 5,33, agora está em 5,36. E olhando também para a Selic, a gente vê a Selic terminal para o ano de 2022 no patamar de 13,75 já há 7 semanas consecutivas. E aí entramos na ata do Copom, que reforça essa visão. Eu vou colocar aqui na tela um trecho de uma ata comparativa do Copom. Eu vou ler primeiro a ata passada, ou seja, os trechos em vermelho à base do texto, que não vão ter muito sentido algumas partes assim, fica meio desconexo, e depois vou ler a ata atual. Então, lendo a passada, o Copom debateu a sinalização para na próxima reunião, ficou meio ruim isso aqui, né? Dada a persistência dos choques recentes, o comitê avaliou que somente a perspectiva de manutenção da taxa básica de juros por um período suficientemente longo não asseguraria neste momento, convergência da inflação para o redor da meta no horizonte relevante. Essa é a parte mais importante, porque eles estão falando o seguinte aqui, que somente deixar a taxa Selic alta, como estava na reunião passada já, afinal nós passamos por 12 aumentos consecutivos, não asseguraria dentro de um horizonte relevante, ou seja, deixando o ano de 2022 para trás, porque não daria para trazer a inflação nem para o teto da meta, que seria em torno de 5%, então já estão pensando nos outros anos, 2023, 2024. Então eles veem que só a taxa como estava não seria suficiente para trazer a inflação para baixo. Eles estavam falando que teriam que aumentar mais a taxa Selic para conseguir controlar a inflação. Agora,
Agora, tirando os trechos em vermelho e colocando os trechos em azul nessa base do texto, o que a gente vai ver é que eles mudaram de ideia. Eles estão falando que o comitê optou por sinalizar que avaliará a necessidade de um ajuste residual de menor magnitude na próxima reunião. Então eles não estão falando que vão aumentar, eles estão falando que vão avaliar se é necessário aumentar mais uma vez em menor magnitude a taxa Selic. O que seria em menor magnitude? 0,25%, por exemplo. É isso que boa parte do mercado já esperava antes, só que eles continuam, com o objetivo de trazer a inflação para o redor da meta no horizonte relevante. Além disso, dada a persistência dos choques recentes, o comitê seguirá vigilante e avaliará se somente a perspectiva de manutenção da taxa básica de juros por um período suficientemente longo assegurará tal convergência. Ou seja, já estão falando que, olha, de repente só mantendo a Selic nesse patamar de 13,75, isso já seria o suficiente para trazer a inflação num horizonte relevante, pensando em 2023, 2024, para o redor da meta. Então eles estão indicando uma grande chance do fim do ciclo de aumento da taxa Selic. E se a gente for olhar as opções de Copom, o que a gente vê aqui é a expectativa do mercado para a reunião de 20 e 21 de setembro de 2022, migrando fortemente para a manutenção da taxa básica de juros. A gente vê aqui quase 70% do pessoal migrando para essa parte, enquanto ainda tem gente pensando no aumento de mais 0,25, mas agora só a minoria. Até compartilhando com vocês um gráfico aqui na tela, onde vocês veem essa linha azul clara no topo, ao redor de 70%, que era o pessoal que projetava mais um aumento de 0,25, e abaixo a linha azul escura era o pessoal que pensava numa manutenção da taxa básica de juros. Vocês veem que essas linhas seguiram em paralelo até uma hora que trocaram. Isso aconteceu após a última reunião do Copom. Simplesmente quase que houve uma troca no percentual, com gente saindo daquela expectativa de mais um aumento de 0,25 e indo para manutenção, que hoje se mostra como o destino mais provável da próxima reunião quanto à definição de juros. E aí o mercado, logicamente, já começa a colocar essas expectativas de uma Selic parando de aumentar e de uma inflação mais baixa nesse ano no preço dos títulos públicos. E aí, se a gente for olhar lá naquele site do Tesouro, como é que foi a movimentação dos juros, a gente vai ver o seguinte. Pegando aqui primeiro o título IPCA+, 2035, a gente vê uma queda grande das taxas, saindo do patamar de 6,23 no dia 2/8 e caindo para o patamar de 5,88. E quando as taxas dos títulos caem, o que a gente vê é o preço do título subindo. Então ele saiu, a unidade do título IPCA mais 2035 de 1.844 para o patamar de 1.922. Isso aqui é um ganho de 4,5% em coisa de uma semana. Se eu for olhar o pré-fixado 2029, que também caiu bastante, olhando a taxa aqui, se eu for olhar mais ou menos aqui do pico, né, 21/7, 13,58, ela baixou para 12,09. E o mesmo movimento no preço acontece, a taxa caiu, o preço sobe. O que a gente vai ver é uma elevação de 441,49 para 483,39. Parece pouca coisa, mas isso é um ganho num período de mais ou menos 20 dias, de quase 10%, uns 9,5%. Mas esses títulos aqui são títulos que eu não comprei nos vídeos que eu fiz no canal. Eu preferi comprar títulos um pouco mais conservadores, menos afetados pela marcação a mercado. Eu comprei o pré-2025 e o IPCA mais 2026. Bem mais IPCA mais 2026 do que pré-fixado, porque afinal de contas, pré-fixado num país de uma inflação estruturalmente alta como o Brasil, eu acho que é bastante risco e na minha visão não compensava tanto ter muito peso nessa parte. E agora eu vou mostrar para vocês o que aconteceu na marcação a mercado com esses títulos. Então entro nessa área de login aqui do Tesouro, acessando a área interna, vou colocar aqui para desbloquear os valores. Tenho títulos que eu comprei através do Banco Inter e aqui a gente vê através da XP, mas foi através da corretora Rico, que é parte do grupo XP. O processo de compra em si, tem vários vídeos aqui mostrando, é muito simples. O que eu quero ver agora foi a movimentação de marcação a mercado que eu tive com esses títulos. Eu vou olhar primeiro esse IPCA mais 2026 do Banco Inter. Não vou olhar o pré, porque eu tinha comprado um pré lá atrás só para sinalizar para os alunos do meu curso como é que é essa compra, mas foi um valor bem baixo. E aqui eu tenho valores mais relevantes no pré-fixado 2025. Tem um 2024, que nem está sendo mais oferecido pelo Tesouro. Isso aqui eu posso vender antes, eu posso esperar simplesmente o vencimento. E tem um pouquinho aqui num Selic. Então, observando primeiro o IPCA mais 2026. Vindo aqui para baixo, a gente vê que é uma compra relativamente recente, né? A parte mais antiga tem apenas 141 dias.
comprei 20 mil, depois mais 19 mil. Esse aqui era o preço do título na data da aplicação, então foi um pouco mais de 6 títulos. E hoje o que eu tenho de rentabilidade acumulada é isso aqui. Se eu fosse anualizar essa rentabilidade durante esse período, eu teria uma rentabilidade de IPCA mais 6,62, mais do que eu contratei IPCA mais 5,56 e aqui IPCA mais 5,22. Então se eu for olhar esse título aqui, que tem basicamente 2 meses e meio, o que eu vou ver é que eu comprei, eu ganhei um pouquinho com marcação a mercado, aí de repente as taxas começaram a aumentar, o preço do meu título caiu, e agora, com as taxas diminuindo, eu tô tendo um leve ganho de marcação a mercado, bem pouca coisa. A gente vê aqui, né? Preço real, o que eu estou ganhando, e preço teórico, que deveria ser um pouco menos. Essa aqui é a curva teórica, como se esse título fosse um CDB, que paga inflação mais alguma coisa. Isso aqui é sempre o que vem de inflação no período. Então veja que é um pequeno ganho de marcação a mercado, e antes eu estava com prejuízo. Indo para os outros títulos, vou pegar agora primeiro o pré-fixado. Então, olhando o pré-2025, eu comprei 27 unidades do título, o preço da unidade na época 733, estou com eles há 3 meses, a alíquota de imposto de renda nem caiu ainda. Rentabilidade acumulada 4,2. Se eu for anualizar o que eu tenho até agora, eu estaria ganhando 13,30, sendo que a contratada foi 12,06. Então também com ganho de marcação a mercado. E a gente vê, é um leve ganho de marcação a mercado. Eu fiquei perdendo o período todo, porque as taxas não pararam de subir, agora as taxas caíram, com isso o preço do título aumentou, estou com um leve ganho. E leve que eu digo é realmente bem leve, né? Veja que é uma diferença aqui de R$30. Não foi para isso que eu comprei esse título, eu espero ganhos maiores no futuro. E indo agora para a última parte, que é o IPCA mais 2026, comprado também pela Rico, tem algo interessante aqui, porque eu fiz um vídeo onde há pouquíssimo tempo, veja aqui, 29 dias, eu aproveitei para comprar mais títulos públicos por uma taxa mais alta. A gente vê aqui a rentabilidade contratada de 3,91, né? Nossa, Bruno, por que comprou nessa hora? Só para mostrar no Viver de Renda mesmo, porque veja que eu investi um valor de R$207 apenas. Eu falei, não era um bom momento para isso. Depois a taxa foi subindo, eu fui comprando mais. Até que eu comprei aqui 29 mil e 26 mil com IPCA mais 6,01. Isso há apenas 29 dias e há 48 dias. Se eu for olhar a rentabilidade que eu teria anualizada aqui, veja que é IPCA mais 33,41%. Então eu venho aqui no gráfico e aqui eu tô com ganho bom de marcação a mercado. Só que ainda é alguma coisa tímida, né? Veja que é R$500 a mais do que eu ganharia normalmente, mas novamente não é por conta dessa pequena diferença de agora que eu comprei esses títulos para ganhar com marcação a mercado. Eu espero que as taxas caiam ainda mais, sobretudo após o final de um ciclo eleitoral, com menos incerteza, com mais controle da inflação, não só aqui no Brasil, como também em outras partes do mundo. E aí nós entramos no cenário de por que esse movimento aconteceu e eu acabei sendo beneficiado por isso. Logicamente, tem toda a dinâmica interna que eu citei, com a Selic tendo que parar de aumentar e também uma deflação neste mês e uma inflação menor prevista para o ano de 2022, mas também tem conjuntura internacional. Se a gente for olhar os Estados Unidos, na semana anterior à reunião do Copom, eles aumentaram novamente a Fed Funds Rate, subiram em 0,75 pontos percentuais a taxa, lá ela fica numa leve banda, um intervalo, entre 2,25 e 2,5, o que já é, para o mercado americano, uma taxa de juros alta, bem mais baixa do que a inflação que a gente está vendo lá, né? Quase em 9%. E apesar dos Estados Unidos estarem em recessão técnica, eles não estão crescendo já há 2 trimestres consecutivos, os dados de geração de emprego no mercado americano ainda estão muito fortes. Se a gente for pegar o último payroll, que é o resultado, né, da geração de empregos no país, eles estavam projetando 250 mil vagas, sendo que geraram 528 mil vagas. Com esse tanto de geração de emprego, o pessoal pensa o seguinte, olha, é mais gente sendo empregada, é mais gente tendo renda, é mais gente consumindo, é mais demanda. Com isso, a inflação que está alta não vai ceder. Então, pensaram que iriam ter que elevar mais a taxa de juros. Mas, apesar disso, dessa geração de empregos robusta, que, como eu disse, reforça a demanda e seria uma força que tenderia a manter a inflação mais alta, o que se vê nos Estados Unidos é que o CPI, que seria o equivalente aqui ao nosso IPCA, ele veio com uma alta de 0%. Então, isso mostra para o mercado, e o Fed, ele corroborou com essas expectativas, de que provavelmente os juros lá fora não terão que subir tanto para conter essa inflação. Afinal, o grosso dessa inflação, a gente sabe, veio por conta de restrições de oferta, algumas delas presentes no mundo e até de maneira estrutural, com uma possível desglobalização, com cadeias de produção mais regionais, que
que acabam levando os preços um pouco mais para o alto, mas também veio muito daquele aumento de oferta monetária, que já não está mais acontecendo, né? Não naquela magnitude que a gente viu durante a pandemia. Então vejam só, né? Quem diria que parar de imprimir dinheiro ia ajudar a resolver a inflação, né? Ninguém sabia disso. Estamos redescobrindo a roda agora. Então, com essa inflação aumentando menos, taxas de juros mais baixas poderiam levar a inflação para um patamar mais próximo do que o Fed tem de meta lá nos Estados Unidos. E aí isso se reflete aqui no Brasil também. Porque se os Estados Unidos começassem a aumentar muito os juros, o nosso diferencial de juros, que a gente tem de juros aqui no Brasil para os americanos, se reduziria, o mercado americano ficaria mais atrativo para investimentos, nós poderíamos ver retirada de recursos aqui do Brasil, pessoal pegando reais e comprando dólares para mandar os dólares para o mercado americano, para ganhar taxa de juros lá, mas com juros mais baixos lá, enquanto os juros no Brasil continuam altos, isso não tende a acontecer. Na verdade, o que a gente viu após as expectativas de que os juros vão subir menos no mercado americano é inclusive uma queda do dólar, voltando novamente para patamares mais próximos de R$5. O que eu particularmente considero um patamar bem interessante, não que isso mexa muito com as minhas decisões, porque eu costumo enviar frequentemente recursos lá para fora, mas quando o dólar cai eu prefiro enviar um pouco mais, né? E quando sobe eu acabo enviando um pouco menos. E voltando à questão dos títulos públicos, após explicar por que esse movimento ocorreu, fica a pergunta também, vale a pena comprar mais títulos públicos agora, né? Eu comprei vários, como vocês viram aqui no canal, e eu prefiro dar uma segurada. Pelo seguinte, o que a gente está vendo agora é dólar em queda, juros em queda, em um ano onde, normalmente, por conta das dinâmicas eleitorais, você tem muita oscilação no mercado e um monte de promessas eleitoreiras, mais populismo, e você vê normalmente o juro subindo e o dólar subindo. E nesse momento de queda, com os pré-fixados voltando a pagar abaixo de 12%, e como vocês podem ver aí, o IPCA pagando menos de 5,5%, se eu for pensar no 2026, que é aquele que eu tenho focado mais em comprar, eu prefiro esperar um pouco, porque com a aproximação da eleição, com mais incerteza surgindo no caminho, eu acho que essas taxas tendem a voltar para patamares mais atrativos, não que agora não estejam, né, mas tendem a voltar. E eu prefiro, por exemplo, focar em enviar um pouco mais de recursos lá para fora, aproveitando esse dólar que está num preço um pouco mais baixo. Mas isso é só a minha opinião, vocês têm a opinião de vocês, inclusive compartilhem nos comentários falando sobre o que vocês acham mais interessante nesse cenário. E eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico, me siga nas redes sociais. Se quiser aprender mais comigo, dê uma olhada no que está incluso no Viver de Renda. Um grande abraço e até a próxima.